Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo número 9, versículo de número 3 a seguir, diz assim: Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, rogos e jejum, e pano de saco e cinza. Versículo de número 4. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja o versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesses dias aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode virar a sua folha aí, a página, pulando aí do versículo que eu acabara de ler, que foi o versículo de número 7, e você pode ir rapidamente aí no outro lado da folha, você pode ir para o versículo de número 21. Versículo 21, tá certo? Você pode pular aí para o versículo 21. Bom dia, Jane Gaziera. Versículo 21 diz assim: Estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora saí para te fazer-te entender o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Nós já pregamos algumas vezes sobre esse capítulo, né? E falar sobre Daniel é muito bom. Eu gosto de falar sobre Daniel, porque Daniel foi um exemplo, né, de pessoas que tinham uma comunhão estreita com Deus, e em meio a tanta dificuldade dentro de um calabouço babilônico, ele escolhe, ele opta em viver uma vida para Deus, mesmo fora da sua pátria, mesmo fora do contexto, né, que ele vivia em Jerusalém. Agora ele está dentro de Babilônia e ele decide cumprir diante de Deus um papel de um servo amado, de um servo fiel, de um servo que decidiu viver para Deus. Então, olhando para o livro de Daniel, nós temos várias lições importantíssimas para nossas vidas. E vemos que como Daniel foi um intercessor, como Daniel, quando ele vê a situação, ele está vendo que o cativeiro ia durar 70 anos. E agora ele vai querer saber do Senhor quando é que isso ia acabar. Quando é que esse cativeiro vai acabar? Ele sabia o motivo do cativeiro, porque ele começa a oração dele intercessória dizendo: Senhor, nós todo mundo pecamos. Coisa boa quando nós entendemos essa palavra e vemos o quão é importante sermos intercessores. Jesus foi intercessor, certo? O Espírito Santo é intercessor. Jesus intercedeu pelos seus discípulos em forma de grupo, coletiva. Jesus intercedeu por
cada discípulo. Veja que ele intercedeu por Pedro. Ele intercedeu por Pedro. Eu gostaria até de ver para vocês aqui onde é que ele foi que ele intercedeu por Pedro. Eu queria falar para vocês aqui, trazer para vocês aqui o versículo que ele intercedeu por Pedro. Ele intercedeu de forma coletiva e ele intercedeu de forma individual. Veja Lucas, capítulo de número 22, Lucas, capítulo número 22 e o versículo de número 32. Lucas 22, 32, Jesus intercede de forma individual e também intercede em grupo. Ele orou pelos seus discípulos e ele também orou de forma individual. Veja o que ele orou por Pedro. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Veja o versículo 31. Disse também o Senhor Simão Pedro: eis que Satanás vos pediu para cirandar como ciranda com trigo, mas eu roguei por ti. Jesus rogou por Pedro. Ele intercedeu por Pedro, aqui no capítulo 22 de Lucas, versículo 31 e 32. Então, Jesus, ele é intercessor, ele foi intercessor. E o Espírito Santo também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis. Veja, se não me engano, se não me falha a memória, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Vamos falar um pouquinho sobre intercessão. Romanos capítulo 8, versículo de número 26 diz: e na mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Então, veja, Daniel intercedendo aqui no capítulo 9, nós vemos Daniel orando, porque Daniel queria entender o cativeiro de 70 anos. Daniel vai interceder, ele sabe por que Israel está passando por aquele cativeiro. Ele sabe tanto que ele começa a orar no capítulo de número 9, que eu acabara de ler com vocês. Daniel começa dirigindo o seu rosto na oração no versículo 3 do capítulo 9. Eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Senhor Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel não tinha sido rebelde. Daniel não tinha pecado para entrar no cativeiro. Daniel, ele foi levado na leva entre os que foram levados para o cativeiro, como Nabucodonosor levou uma turma de pessoas inteligentes, porque o adversário não quer pegar gente burra não, sabe? Ignorante não. O adversário quer pegar aquela classe de jovens e de homens e mulheres entendidos, não é verdade? Então Daniel, ele foi na leva para o cativeiro babilônico e ele se destacou entre todos os sábios entendidos em Babilônia. Daniel era alguém especial. A Bíblia diz que Daniel era amado de Deus. Daniel era amado de Deus. Deus amava Daniel. Daniel tinha uma estreita intimidade com Deus, a ponto de se humilhar, e ele dizia: Senhor, eu estou voltando meu rosto para o Senhor em oração, em jejum, em saco e cinza, porque era sinal de humilhação. E ele estava dizendo: não, Senhor, eu pequei. Glória a Deus. Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram, os príncipes pecaram, os reis pecaram, todo Israel pecou e nós entendemos que esse cativeiro é por causa do pecado. Você quer ser alguém que um dia alcançou a graça? Porque quando nós lemos Romanos, o livro de Romanos, nós vemos muito sobre a graça, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve para a igreja em Roma, era a igreja de Roma. E ele vai mostrar a diferença do que é viver pela lei e viver na graça. Quem vive a graça entende a lei.
Quem vive a graça entende a lei. E graça nada mais é do que um favor que nós não merecemos e carisma, que é a essência de quem nos dá a graça. Ou seja, graça sobre graça. Então não é apenas alguma coisa que eu não preciso pagar. Graça não é apenas alguma coisa que eu não preciso pagar. Quando você pergunta para alguém o que é graça, ele vai dizer favor imerecido. Realmente é um favor que nós não merecemos, é algo de graça, mas é muito mais do que isso. É entender a essência de quem nos deu a graça. É o carisma de quem nos deu a graça. Então isso é graça sobre graça. Entender o que é graça, viver na graça, é entender a lei, é andar segundo a graça, mas sem abolir ou sem tirar a graça, ou sem tirar a lei. Então, quando nós entendemos o que é graça, nós vamos entender que todos nós pecamos. Nós vamos entender. Você quer saber a pessoa que anda na graça? Você quer saber quem é que verdadeiramente vive a graça? É quando essa pessoa diz assim, realmente eu sou ruim mesmo, eu pequei mesmo. Realmente eu não mereço mesmo não. Eu sou falho mesmo, eu sou sujeita a pecar mesmo. Essa pessoa entende a graça. E ela também entende que, através da graça, nós somos salvos. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Você quer saber quando a pessoa não vive na graça? Quando ela geralmente está sujeita a certas situações em pecado e ela diz assim, não foi eu. É só você olhar para Gênesis capítulo 3 que você vai ver uma demonstração de que ainda a graça não tinha chegado no paraíso. Né? A graça ainda não tinha chegado no paraíso. Porque quando Eva e Adão, eles pecam diante do Senhor, eles vão agora culpar um ao outro e culpar a serpente. Prova de que a graça não estava ali entre eles ainda. Né? A prova de que a graça ainda não tinha alcançado eles ainda. Então, quando nós vivemos na graça, nós somos intercessores, nós somos alguém que reconhecemos as nossas falhas, somos alguém que não apontamos o pecado do outro, entendemos os nossos próprios pecados, sabemos que somos alguém sujeito a cair todos os dias. A Bíblia fala que quem está de pé, cuide para que não caia. Então, quando nós entendemos a graça de Deus sobre as nossas vidas, o apóstolo Paulo ensina isso no livro de Romanos. Nós vemos que quando Agostinho de Hipona, né, que foi um grande avivalista, ele entende Romanos e ele vai promover também uma reforma com Lutero, e ele vai entender quando ele encontra no livro de Romanos a fé. Quando eles entendem a fé pela graça, eles ficam impactados. Porque eles agora estão vendo. Gente, se toda a Bíblia fosse, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês do que é graça. Se toda a Bíblia fosse apagada e ficasse só o livro de Romanos, veja como é importante você meditar no livro de Romanos. Se toda a Bíblia fosse apagada e só ficasse o livro de Romanos, você conseguiria viver só pelo livro de Romanos. Porque Romanos vai falar de graça, de fé, Romanos vai falar de avivamento, de salvação. O livro de Romanos é completo e é uma das epístolas que Paulo escreveu, a carta que Paulo escreveu, mas mais rica teologicamente, e é um livro em números e graça e poder para salvar toda a humanidade. Então, quando nós olhamos para a graça, nós esquecemos que nós somos quem somos. E sabemos que quem está em nós, quem vive em nós, esse sim é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que nós pedimos ou pensamos. Então, quando você vê alguém baseado apenas em lei, alguém vivendo lei, é alguém que muitas vezes não gosta de interceder por ninguém, é alguém que acha que é superior a todo mundo, é alguém que acha que a graça é você viver debaixo de um jugo, de uma lei, e isso não é verdade. Jesus, quando veio, ele veio em graça. Ele morreu na cruz do Calvário para nos deixar esta graça, que é gratuita. O que é graça, pastora? Graça é carisma. Graça é aquilo que é essência, é de Deus, é Jesus Cristo, é Ele nos passando isso. Então entendemos, Daniel vai entender isso no livro de Daniel, que eu li para vocês, que Daniel, quando percebe, veja o versículo 1. A oração de Daniel, que é o tópico, né? A oração de Daniel é 70 semanas, o Messias. O ano 1 de Dário, do rei Assuero, as nações dos Medos, do qual foi constituído rei sobre o rei dos caldeus,
no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de 70 é o número de anos de qual o Senhor falou ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém. Era de 70 anos. Ele queria entender isso. Daniel queria entender, queria saber do Senhor quando acabaria o cativeiro de 70 anos. Para isso, ele se pôs de joelho, ele começou a orar. Ele começou a orar ao Senhor e pediu ao Senhor informação. Ele começou a buscar a Deus, querendo saber do Senhor como é. Deixa eu botar o microfone mais perto de vocês aqui, gente. Está muito embaixo aqui, às vezes fica difícil para você ouvir. Certo? Que também atrapalha um pouquinho, mas vai ficar melhor para vocês ouvirem. Então, ele vai buscar o Senhor, pediu ao Senhor informação. E começando a querer esses 50 senhores. Quando ela querer esses 50 senhores. Então, eu entendo que quem tiveram, foi necessário, eu penso que tiveram Deus, então vou tirar. Essas blusas aqui realmente são difíceis para colocar microfone, tá certo? Vamos embora ver se assim continua. Então veja, Daniel, ele vai orar ao Senhor aqui no capítulo de número 9, ele vai orar ao Senhor. O som tá ruim ainda, gente? Pronto. Ele vai orar ao Senhor, que ele quer entender ele quer entender os 70 anos de cativeiro. Ele quer entender. E ao entender isso aqui, ele vai começar a se humilhar. Ele vai começar a se humilhar. E ele vai orar e vai dizer, Senhor, ele se humilhou em oração, jejum e pano e saco e cinza, porque era sinal de humilhação. Daniel vai interceder agora por todo o povo que estava no cativeiro. Quando nós entendemos graça, entendemos que isso é alguém que entendeu que sem Deus não é nada. É alguém que entendeu, como diz o livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número, se não me engano, capítulo 15, bora ver, Evangelho de segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 5, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 5, diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quando nós entendemos que nós sem Deus não somos nada, que nós sem Deus não somos ninguém, e que Deus Ele que é responsável por tudo, quando nós pararmos para entender isso, nós vamos ver o quanto é importante a intercessão, o clamor, a busca por outro. Quando nós esquecemos de orar por nós e pagamos um preço por outros, foi coisa que Jesus fez, gente. Jesus fez isso o tempo todo quando estava na terra. Seu ministério terreno foi um ministério de intercessão. Ele chorou por Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém e chorou. Ele sentiu pena, porque ele estava lá e o povo até então era cego espiritualmente. Ele começou a pregar em outras cidades vizinhas, porque o povo não estava aceitando a pregação de Jesus. Não estava aceitando a pregação de Jesus. Então veja que ele foi preciso sair daquela cidade onde ele estava pregando para buscar outras cidades, porque o povo não acreditava, o povo não estava aceitando a pregação de Jesus. E ele chegou a chorar sobre a cidade. Se eu não me engano, deixa eu ver onde é que está essa palavra. Está em Lucas. Está em Lucas. Jesus chorou, porque Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e viu o povo disperso, o povo o povo sem entender. Jesus estava ali, ele era o próprio Jesus, mas eles não quiseram, como a palavra de Deus que Isaías 53 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, né? Os seus não receberam. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, louvado seja Deus. Veja Lucas capítulo de número 19. Veja Lucas capítulo 19, versículo de número 41. Lucas capítulo 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela,
Jesus chorou sobre ela. Lucas capítulo número 19, versículo 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Eles estavam cegos. E não viam que Jesus estava entre eles. E a paz era o próprio Jesus que estava entre eles. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e sitiarão os teus estreitamentos de todas as bandas. Jesus estava entre eles. Eles não queriam ver, eles estavam cegos para ver. Tá certo? Então veja, quando nós falamos de Daniel capítulo 9, onde nós estávamos aqui, Daniel capítulo 9, Daniel ele vai querer entender os 70 anos de cativeiro, quando é que teria fim? Quando é que teria fim? Ele quis saber, então ele foi buscar ao Senhor uma oração intercessória. Quando nós vemos isso aqui, nós olhamos para Neemias. Quando nós vemos Neemias no capítulo 1, nós vemos Neemias orar. Quando Neemias está vendo que a notícia não era boa. Veja Neemias no capítulo 1, gente. Nós estamos falando da palavra de Deus e é importante você aprender a palavra de Deus, porque homens de Deus no passado, assim como Jesus, assim como o Espírito Santo ainda hoje, intercede. Nós vamos ver Abraão como intercessor sobre Sodoma e Gomorra, né? E nós vamos ver Jacó quando ora. Nós vamos ver os homens de Deus no passado que oraram, e eles colocaram também na situação de sofrimento junto com o povo. Então, orar por outras pessoas, isso é intercessão. Veja o capítulo 1 de Neemias, quando Neemias recebe a notícia de que Jerusalém tinha sido devastada, destruída. Então, Neemias vai orar. Veja o versículo 4 do capítulo 1 de Neemias. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vou até anotar aqui, cifrar aqui esses versículos. Prego tanto sobre Neemias. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os ouvidos e os seus olhos abertos à oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Eu e a casa de meu pai também pecamos contra ti. Isso é graça. Quando a pessoa entende que ela precisa se arrepender, mesmo não tendo pecado, precisa se humilhar, mesmo ela não sendo a chave, né, do problema. Quando nós entendemos isso, nós oramos ao Senhor e o pecado é perdoado justamente porque nós nos humilhamos. Então, Daniel, quando vai orar ao Senhor no capítulo 9, e no versículo 21, o anjo vai descer. Porque o anjo desce. E ele veio rapidamente. Ele veio rapidamente. A Bíblia diz que o anjo veio rapidamente. Quando Daniel começou a orar, o anjo desceu rapidamente. Por quê? Porque a intercessão é ouvida. Ela sobe como um foguete. A oração intercessória sobe como um foguete. Louvado seja Deus. Se você está orando, intercedendo por alguém da sua família, por alguém da sua casa, se você está intercedendo pela nação brasileira, como nós intercedemos há tanto tempo, nós estamos vendo Deus trabalhando, e nós pecamos contra o Senhor, sim. Cativeiro não é apenas exclusividade lá do povo de Israel. Nós ainda hoje vivemos um cativeiro espiritual, que nós precisamos confessar todos os dias os nossos pecados. Precisamos todos os dias dizer: Senhor, nós pecamos contra Ti. Eu sei que estamos vivendo essa situação porque somos pecadores, sim. Isso é graça. Eu aprendo que quando eu me arrependo, quando eu me enquadro, quando eu me coloco numa posição com todo mundo, Senhor, nós estamos sofrendo porque nós pecamos contra Ti, nós somos rebeldes. Foi o que Daniel disse, somos rebeldes. Os reis pecaram, os príncipes pecaram. Obrigado, meu Marilene, pela sua contribuição. Os reis pecaram, os príncipes pecaram, minha casa pecou, meus pais pecaram, todo mundo pecou. Todo mundo pecou. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus.
todos nós somos pecadores arrependidos. Quando nós olhamos e entendemos isso, nós entendemos que a graça, ela sobeja, sabendo que a palavra de Deus diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha bem. Aonde habitou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Veja aí o versículo, deixa eu ver onde é que está isso aqui. Qual versículo que está isso aqui? Jesus. Onde é que está o versículo, Jesus? Eu até quero procurar o versículo aqui. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está em Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. Pronto, Romanos. Vamos embora ler, gente, a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento esta manhã para as nossas vidas. Romanos, capítulo 5. A palavra de Deus é alimento para nossas vidas. Precisamos aprender a palavra todos os dias. As manhãs é para isso mesmo, para nós aprendermos a palavra. Não falo mesmo, a gente começa a pregar aquelas palavras, aquelas mensagens mesmo. Aquelas mensagens relâmpago, assim, aquelas mensagens trovão. Mas de manhã nós costumamos pregar a palavra, aprender um pouquinho a palavra. Romanos 5, versículo 20 e 21. Vamos embora ler. Romanos 5, 20 e 21 diz assim: veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Eita glória! Eita, lamanchove, lamandarai. Aleluia! Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia! Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando nós entendemos o que é graça, a graça, ela abunda, ela superabunda o pecado. A graça, ela é perfeita. Quando nós vivemos na graça, nós nos humilhamos, nós intercedemos, nós sofremos, nós choramos. Jesus era a própria graça em Jerusalém, dizendo: ai, Jerusalém, se soubesse quem está com vocês, se vocês entendessem a graça. Por que Jesus condenou os fariseus na época que ele esteve nas partes mais baixas dessa terra? Porque os fariseus, eles tinham dogmas, eles romantizaram as leis e não entenderam a graça. Porque naquela época os fariseus, eles fizeram um modelo para servir a lei, para andar na lei segundo os seus costumes e os seus dogmas. Então Jesus, ele condenou os fariseus justamente por conta disso. Veja a oração do publicano e o pecador. Veja a oração do fariseu e o publicano. Quando ele bate no peito e diz: Senhor, eu não sou digno nem de estar aqui orando. Já o fariseu disse: mas eu não sou como esse publicano, eu dou os meus dízimos, eu não sou um pecador como esse publicano. Veja, ali tem o exemplo da lei e da graça. Porque os fariseus viviam na lei, romantizaram a lei, fizeram um modelo, um dogma das leis, e eles mistificaram a lei. E aí eles viviam desta forma, condenando os que estavam na graça. Então Jesus, ele nos ensina a viver na graça e sermos participantes da lei, porque quem está na graça vive tranquilamente a lei. Porque lei é para quê? Lei é para botar ordem. Lei é para ter ordem. Às vezes você entende as leis, né, de um estado, de um país. A lei é boa, a lei não é ruim. A lei só é ruim para quem não anda na graça. Tá entendendo? A lei não é ruim, a lei é boa. A lei não veio para condenar ninguém. A lei, se você andar certo com a lei, você pela lei, você é alguém, um cidadão bom de bem. Quem é que não gosta de lei? Quem não gosta da lei é quem anda errado. Não é verdade? Quem anda errado não gosta da lei.
Não tá andando errado, a lei para você é correção. Por que as pessoas não gostam do capitão? Porque ele é da lei. Eu falo mesmo, é da lei. Então a lei é boa para quem anda honestamente, para quem anda decentemente, para quem não anda roubando, pecando, né? Usufruindo das coisas dos outros. A lei condena essas pessoas. A lei condena essas pessoas. Obrigada, mamãe, essa recíproca é verdadeira. Então a lei condena essas pessoas. Agora, quando nós vivemos na graça, entendemos a lei. A lei é tranquila para quem está na graça, para quem vive a graça. Então, é tranquilamente, você consegue viver tranquilamente na terra, tranquilamente, andando por dentro das leis, direitinho, bonitinho, como anda. É isso aí, organiza as leis, é isso aí. Então, os fariseus só viviam nesse período só porque eles romantizavam as leis de Moisés, queriam viver a lei, sentavam na cadeira da lei e, no entanto, não tinha graça, eles condenavam. Então, quando nós vemos Daniel orando na graça, veja que a graça já estava presente lá atrás. Nós estudamos sobre a graça no período da nova aliança, quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, mas a graça já estava presente lá no passado. Jesus já era a graça no Antigo Testamento. E nós olhamos isso pelas atitudes dos homens do passado. Quando nós vemos Abraão interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra, nós vemos Abraão orando na graça. Orando na graça. Quando nós vemos Neemias interceder por Jerusalém, a graça já estava lá. Quando nós vemos Noé construir uma arca, a graça já estava lá. Porque Noé pregava e convidava o povo à salvação. A graça já estava lá na antiga aliança. É lógico que não no sentido literal, né? Mas em figura de linguagem, como pano de fundo, né? E ela já estava presente lá. Já estava presente lá. Então, Jesus, quando ele veio e morreu na cruz do Calvário, ele veio estabelecer a graça de forma literal. Ele veio mostrar para todo mundo que a graça já existia desde a antiga aliança, mas agora ela era a graça em pessoa física, pessoa de Jesus Cristo. E aí Paulo está dizendo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado. Por quê? Porque o pecado abundava. O pecado existia abundantemente. Desde que Adão pecou, o pecado era abundante. Mas quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, superabundou a graça. Então, onde habitou o pecado, a graça superabundou. Então, é importante você entender que, mesmo no passado, quando a igreja, esta igreja dos homens e mulheres de Deus, na antiga aliança, viveram a graça, não no sentido literal, mas eles viviam esse espírito de graça sobre eles, eles passaram lá atrás essa bola para frente, que é o Novo Testamento, a nova aliança. Agora vivemos a graça em Cristo Jesus, que é o que domina tudo hoje. Hoje está tudo alinhado na graça. Então a lei, pastora, a lei hoje está alinhada na graça. E o próprio Jesus disse: eu não vim para descumprir a lei, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei. E a lei ela é totalmente cumprida em Jesus Cristo. Ele é a graça revelada. Ele é a graça que plena sobre as nossas vidas. E por isso hoje você viver a lei através da graça, facílimo, facílimo. Só é ruim para quem é religioso e só quer viver a lei, só quer andar pelos dogmas, só quer andar aquele modelo que ele romantizou lá atrás, como os romanos, como, né, os fariseus, saduceus lá na igreja romana. E Paulo deu esse entendimento. E os homens que entenderam Romanos, os homens que entenderam a graça, como os avivalistas, né, aqueles que reformaram a igreja,
Eles reformaram, não foi pela lei, foi a reforma pela graça. A reforma pela graça. Então, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?